Eu estava como engenheiro de projeto sênior na ZF de Sorocaba, num cargo assim, meio de supervisão, trabalhando direto com o diretor, respondendo direto para gerente e diretor, num salário confortável, numa empresa muito boa. Mas chegou um momento da vida que eu falei para a Cris, a gente precisa fazer algo que é nosso. Nós precisamos iniciar algo nosso. E já tinha a ideia do E2, já tinha conhecido vocês, e aí teve a tomada de decisão. Estava confortável na empresa, só que eu ainda estava sendo subordinado, recebendo ordens, tendo que fazer mais do que foi contratado, tendo que trabalhar mais do que o que estava. E falei para a Cris, olha, a gente precisa ir para o E2, vamos comprar um negócio nosso. E para isso, tínhamos tomado a decisão, ainda no final do ano, em janeiro eu avisei meu gerente, mas ele pediu para eu ficar mais um tempo. Resumindo, eu resolvi sair da empresa, eu pedi demissão, porque eu falei, Cris, a gente precisa se dedicar totalmente, que é um projeto muito profissional. A gente precisa se dedicar com as reuniões com a franquia, com os estudos, os cursos que eu tenho que fazer dentro das fases de implementação da franquia, e eu não vou conseguir fazer 2 trabalhos. Eu não vou conseguir ter o cargo de engenheiro junto com esse cargo. Então, saí da empresa, fiquei totalmente home office, trabalhando com a franquia, trabalhando com o desenvolvimento do nosso negócio, o business plan. Lógico que teve toda a consultoria do Christian até na hora de selecionar, mas o meu caso era esse. Trabalhava numa empresa, resolvi sair, porque também eu tinha um pouco mais de conforto, porque eu já sou aposentado. Eu trabalhei muito tempo com indústrias metalúrgicas que davam insalubridade. Então, me aposentei com 49 anos. Eu já tinha um pouco de... Poderia viver da minha aposentadoria simples, né? Sim. Por isso, aí eu resolvi sair. Mas era um conforto que eu tinha. Então, eu tive que sair da zona de conforto. Ainda bem que o Solano, ele se propôs, né, a sair do trabalho dele. Eu continuei trabalhando, porque eu sou sócia lá com meus irmãos de uma empresa. Então, eu fiquei despreocupada quanto a isso, né? Mas esse sonho de vir morar aqui, de fazer algo novo, de começar algo novo, a gente sempre teve isso, né? Você também tinha essa vontade? Tinha muito essa vontade, né? Desde a primeira vez que nós viemos para cá, que foi há 12 anos atrás, deu essa vontade. Só que daí a gente vinha, voltava e vida que segue. Vinha, voltava e vida que segue. Só que da última vez que nós viemos, que foi em 2023, essa vontade, assim, parece que despertou muito, né? E nós recém tínhamos comprado nossa casa em Sorocaba, deixado assim com a nossa cara. A gente estava super bem, feliz, tranquilos, uma vida boa, uma vida tranquila. E muitas pessoas, acho que falaram, nossa, mas vocês são loucos, né? Vão fazer o quê? Vão sair daqui agora? Vocês acabaram de comprar uma casa boa, bonita, vocês estão com o trabalho bom e agora a gente vendeu tudo e vamos. Não foi fácil tomar essa decisão. A vontade foi muito grande. Em primeiro lugar, foi a questão de começar um negócio em algum lugar que estivesse alguém para nos ajudar remotamente enquanto estávamos no Brasil, porque é um visto que demora. A Cris ainda não tinha o passaporte italiano, apesar de já ter a cidadania italiana. O consulado da Itália em São Paulo está muito difícil do agendamento. Nós demoramos muito tempo para agendar o passaporte. E com isso, a gente sabendo que poderia demorar por mais tempo, deveríamos escolher algo que tivesse alguém próximo. Tem um primo dela na Flórida, poderia ser, mas a minha irmã mora aqui há muito tempo e conhece a região. E quando a gente foi fazer um estudo de negócio, estudo de mercado, a gente viu que Greenville está crescendo muito grande, porque veio a Michelin, veio a BMW e esse ano começa uma empresa aeroespacial aqui na região. Então você vê uma explosão de condomínios e por ser muitas casas de quintal grande, muitos condomínios,
E em crescimento, nós pensamos que seria um local legal para começar algo. A família e a explosão de mercado da região. Eu já tinha minha cidadania, mas o consulado da Itália em São Paulo, o consulado italiano é bem complicado, assim, sabe? O site deles é muito atrasado ainda, é tudo muito lento demais. Aí eles mudaram o sistema de agendamento e abria uma vez por mês o agendamento, igual fila de show em São Paulo, não sei como funciona aqui, né? Então era um dia por mês, naquele dia tal horário. Então imagina milhões de pessoas acessando, né, para pouquíssimas vagas. Então realmente, aí se passou acho que uns 5, 6 meses, eles mudaram o agendamento para uma vez por semana. Aí a gente já viu mais possibilidades, né? Aí contratei escritório para fazer agendamento, não conseguia também, né? É uma coisa que você pode fazer de graça, mas enfim, vamos pagar porque a gente estava com urgência. Os escritórios também não conseguiam. Aí, enfim, o Solano conseguiu agendar. Aí quando agendou foi tudo rápido e... Conta pra gente como é que foi desde o momento que foi marcado. Bom, primeiro assim, como foi o contato com vocês, com a advogada, com essa parte que você sabe que todo mundo também tem muitas dúvidas, porque é uma parte, assim, a gente fala que é a parte que pode realmente acontecer fragilidades na hora da parte processual. A gente fala que a atividade de você escolher a sua franquia e tudo mais, isso tudo a gente tem como contornar a volta, não é bem isso que eu queria. Antes da gente falar por que você escolheu a sua atividade, como é que foi o processo junto à parte imigratória? Junto à parte migratória, você fala da franquia. Depois de já ter definido a franquia... Você está falando da parte da advogada. Isso, assessoria da advogada. Bom, primeiro, para cobrir isso, porque realmente é uma parte de fragilidade, nós imaginamos que uma pessoa abrir uma empresa do nada, sem uma assessoria, que uma empresa que nunca existiu, começar a existir nos Estados Unidos, sem você ter uma experiência naquele negócio. Por exemplo, uma pessoa ama gastronomia, mas trabalhou a vida inteira de bancário. Nunca teve essa experiência, ficaria difícil ela conseguir comprovar, mesmo com um business plan bem montado, que o negócio ia dar certo. É verdade. Então, a partir daí, dessa fragilidade, nós escolhemos uma franquia e aí o Christian nos mostrou um leque de franquias. O escritório de vocês mostrou um leque de franquia para nós que poderíamos ir eliminando até chegar naquele processo. Uma vez que escolhemos a franquia ideal, vocês também nos ofereceram, nos colocaram à disposição uma advogada que já faz um business plan e o trabalho de advocacia dentro do business plan e o trabalho de advocacia dentro do mesmo pacote. Em outro escritório que nós fomos, o advogado cobrava o trabalho dele e o business plan era um trabalho à parte, era uma cobrança à parte. E não só por isso, da questão de valor. O fato de você ter o mesmo advogado conhecer o seu business plan, ele mesmo montar o seu business plan, fica mais fácil de ele montar o plano da imigratória. Então, a nossa advogada do Arizona, nós fomos muito bem tratados, assessorados. Ela americana, mas ainda assim trocávamos e-mails com ela, a comunicação não foi um problema, a gente conseguiu fazer tudo. E quando chegou na parte que ela também ficou esperando o passaporte, porque a advogada precisa do passaporte para começar a trabalhar em todo o form da aplicação. Uma vez que saiu o nosso passaporte,
Aí foi coisa assim de 2 semanas, 3 semanas, a gente estava com o business plan pronto para despachar. Uma das coisas que a gente preza muito no diferencial do nosso atendimento, e acho que isso é uma coisa que a gente sempre prezou nos valores, né? É que as pessoas que prestam serviços, né, que estão na nossa rede de apoio, que elas sejam absolutamente independentes em relação a fazer todo o processo, que é a parte mais importante do E2, que é o Business Plan. Enquanto outros processos, né, em outros vistos, tem outros documentos que são elementares, né, para aquilo, no E2, o Business Plan, ele é realmente o coração. Então, quando o advogado, ele se debruça naquilo, quando ele realmente entende o DNA daquele negócio, e não é fácil, por isso que a gente tem bastante critério em escolher quem trabalha com a gente, porque não é fácil, porque imagina que esse advogado, ele precisa pesquisar várias atividades, tá? De vocês foi uma, mas clientes, né, são variados, mas realmente a gente tem visto cada vez mais pelo resultado do nosso trabalho que esse diferencial é um dos aspectos importantes, né? E com uma dificuldade adicional, o consulado americano, ele aceita no máximo 80 páginas do Business Plan. Exatamente. Então, tem que ser muito bem trabalhado, para não ficar dando voltas, não ficar pedindo um RFE por causa disso. Então, isso aí também é uma parte muito importante, ter a mesma advogada que faz o Business Plan para nós. Fomos muito bem assessorados. O suporte dela foi fantástico, fez toda a diferença. Até porque, tanto é que, se não fosse por ela, de ter falado, olha, vocês vão ter que iniciar o processo, alugar um escritório, comprar um veículo, envelopar o veículo com os dados da franquia para que nós tenhamos evidências na hora de apresentar o Business Plan, que seja um investimento feito, de fato, é um valor que foi todo substancial e comprometido, que não é só uma conta no banco que você pode sacar a qualquer momento. É um valor que esteja comprometido com o negócio. Então, esse espaço que ela nos orientou, começamos em abril, alugar o escritório e aí comprar o veículo em maio e vai fazendo os passo a passo, que nós conseguimos contratar uma funcionária, ter um payroll rodando para conseguir provar que a gente já tinha, que a empresa existia, estava aberta e que era um investimento substancial. Às vezes o cliente, ele tem uma certa... ele tem um receio quando ele lê o contrato das franquias, né? Porque uma coisa é certa, o brasileiro tem hoje uma referência de franquia muito ruim que vem do Brasil, né? Eu conheço várias pessoas que têm franquias no Brasil e que estão muito bem, tiveram sucesso, mas também conheço várias que não tiveram sucesso. Então, muitas vezes essa referência negativa vem. E aí, quando a gente fala sobre referência de legislação no mundo de franquias nos Estados Unidos, que é completamente diferente, às vezes o cliente fala, será que é mesmo? Vocês tiveram um contato com a franquia e vocês tiveram o FDD, né, que é a documentação e o contrato da franquia. Em algum momento vocês tiveram esse receio? Olha, primeiro que a franquia mesmo segue as leis daqui dos Estados Unidos, e a franquia mesmo, quando fez todo o contrato para assinarmos, nós não podemos assinar o contrato na mesma hora, nem no dia seguinte. Tem que respeitar um prazo mínimo para que a gente consiga consultar advogado, para a gente consiga ler com cuidado, com cautela. E nós fizemos isso. Nós tivemos esse tempo, nós passamos para advogado ler, nós tivemos um retorno positivo, nós não tomamos nenhuma decisão somente nós dois lendo, mas em nenhum momento sentimos... o que a gente sentia um pouco de preocupação era a questão de data de inauguração da franquia, porque a franquia, ela precisa receber o lado dela, ela começa a receber os royalties, ela tem um cronograma também para cumprir. Isso daí era uma preocupação nossa. Mas ainda assim conseguimos assinar, sabendo que se precisasse criar um adendo, e tivemos que criar 2 adendos por causa da demora na documentação. Mas foi tudo, a gente foi muito bem assessorado e não tivemos receio com isso daí. Tem que ter coragem, é um negócio, é um investimento, todo investimento é um risco. A pessoa tem que ter coragem e tocar esse com fé, com força e seguir.
A ideia inicial, a princípio, foi abrir um negócio próprio, né? Até o Solano teve, como eu trabalho há muitos anos com madeira no Brasil, meu pai tinha uma madeireira lá que tem 52 anos. Então ele faleceu, ficou com a gente, os irmãos, então a gente pensou em algo em torno disso. E o Solano teve algumas ideias bem bacanas assim nesse setor de madeira, até pallets, né? E a gente começou a pesquisar algo nesse sentido. Só que daí veio o outro lado, da insegurança, né? Justamente isso, é um país novo, são leis totalmente diferentes. A gente sabe trabalhar no Brasil, mas não sabia trabalhar aqui. Então a gente resolveu partir para a franquia, porque já tem uma estrutura toda, né? A gente se sentiu mais confiante para começar um negócio, sendo uma empresa que já está pronta e que vai nos dar todo esse suporte. Sim. E até a questão do visto também, que era uma preocupação, né? Em ser aprovado. Então, por isso a gente achou a melhor decisão partir para uma franquia. Por ter todo esse suporte, já ser uma empresa pronta. E ali a gente realmente foi escolher uma empresa que já tinha algum tempo aqui no país, não nada de novo, né? Então a gente teve alguns requisitos do que a gente não queria. Exatamente, eu sempre falo para o cliente, faz uma lista do que você não quer. Isso. Né? Porque o que você quer, se mesmo que tenha assim, um pouquinho de incerteza, a gente ajusta. Agora, o que não quer tem que ser um checklist, né? Não, isso eu não quero mesmo. Né? Exatamente, foi isso mesmo, que foi indo até definir qual a franquia que nós iríamos optar. E ainda que tenhamos experiência com a madeireira, todo negócio exige pontas. Uma ponta está o fornecedor, a outra ponta está o comprador. Exato. Aqui nós teríamos uma concorrência muito grande com Home Depot, Lowe's, são empresas que cortam a madeira para o cliente final e te entregam. Fornecedor, a gente poderia trazer madeira do Brasil. Aí muda a regra, o Brasil recebe um tarifaço, a gente ia pagar na madeira um valor, a gente passa a pagar o dobro. Como fica o nosso estoque? Como fica desenvolver um fornecedor de uma hora para outra? Não é fácil. Madeira precisa secar, madeira precisa estocar. Então, tendo essas questões que no Brasil estão resolvidas, num país novo, como são as regras, a gente ficou em dúvida, porque aí seria um investimento forte em não investir na taxa da franquia, porém em maquinário. Isso. Seria um investimento pesado em maquinário se isso não fosse aprovado. Porque, como a Cris falou, você paga na franquia, a franquia tem a estrutura, tem os fornecedores, tem o conceito montado, e além disso, de oferecer serviços residenciais e comerciais, também a franquia já oferece serviços para o governo. Isso daí para nós foi uma questão de tomada de decisão, assim, de ir nesse caminho. Inclusive nós cadastramos a nossa empresa no governo e nossa empresa já foi aprovada para participar das licitações. E ficam pessoas na franquia cuidando disso. A franquia tem toda uma estrutura de pessoal, por isso que precisa cobrir as taxas, os custos, porque tem um escritório em Dallas só para cuidar de contratos com o governo, para ficar no radar, novas cidades que precisam de um contrato e quem é o franqueado local que pode dar aquele serviço. A franquia, ela foi criada para dar uma estrutura estratégica para o seu crescimento. Então, quando a gente fala de plano de crescimento, plano comercial, plano de marketing, a franquia ela já testou a viabilidade disso. Ela está pronta para disponibilizar isso para você crescer. Né? Então, assim, mais ou menos, esse trabalho eu vou fazer, é o seu back-office mesmo eu vou fazer. Que às vezes o cliente, e eu até entendo a segurança, porque desconhece a força que a franquia faz para você ter sucesso em 1, 2, 3, 4 unidades. Nenhuma franquia quer que você fique só com o território. Né? A ideia dela é sempre que você estabeleça e expanda exatamente no grupo. E aqui nos Estados Unidos, essa força-tarefa, ela é real. Eu sempre falo assim, no Brasil, quando a gente analisa hipossuficiência, na questão de franquias, nessa lista no Brasil, isso daí é desenvolvido. Aqui não.
Aqui é muito equilibrado, é tratado com seriedade. Então, por isso que a gente gosta tanto da franquia, né? Porque, imagina, a imigração também enxerga isso. Imagina que um agente migratório, quando vai olhar um processo, se você comprar uma franquia, é porque você foi aprovado para comprar aquela franquia. Você passa por uma pré-qualificação. Então, isso também é um elemento positivo no processo. A primeira coisa que eu acho que na cabeça dos brasileiros, quando vem para cá, a maioria das pessoas vão para onde? Ah, eu não sei fazer nada, estou num país estranho, vou lá pro... Como é que fala aqui? Eu não lembro a palavra, enfim, mas vai para limpeza, né? Clean. Pro clean. Né? É a primeira demanda. A primeira demanda. Tinha várias franquias nesse, né? A gente chegou a pensar assim por um curtíssimo período. E daí eu falei pro Solano, olha, eu não gostaria de nada que tivesse que contratar pessoas ou nós estarmos dentro da casa de outras pessoas. Primeiro, nós estamos num país novo, numa cultura diferente, a gente ainda não conhece nada. E se acontece alguma coisa, né? A responsabilidade dentro da residência da pessoa vai ser nossa. Exatamente. Então, a gente chegou à conclusão que assim, quanto menos contato nós tivermos de início com a pessoa em si, melhor. Porque a gente não sabe como são as leis, que problema pode acontecer, se você quebra alguma coisa, se você, né? Então, primeiro a gente precisa conhecer a cultura, para daí pensar em algo mais invasivo, né? Então a gente foi por eliminatórias, pensamos em escola, né, infantil, também entrou essa questão de cuidar dos filhos das pessoas, não dá. E fomos indo, eliminando, aí chegamos em empresas de vidros, né? De limpeza de vidro. Instalação de isofilme. Instalação de isofilme, também ficamos interessados nessa. Tínhamos, a gente... Ficamos balançados com essa. Foi. Aí vimos outra que era de reparos de madeira. Reparo de janela, reparo de madeira. E daí a gente pesquisou mais sobre ela e não sentimos muita confiança nela. Acho que não sei se é porque era uma franquia muito nova, pouquíssimo tempo. A atividade não era nova, ela já faz essa operação há 20 anos, mas começou a franquear só agora. Foi exatamente. Então, crescendo muito, realmente. Mas olha que coisa interessante, né, para quem vai assistir nosso vídeo. Vocês analisaram várias são excelentes, mas eu falo que o que bate realmente, o que faz você decidir é aquela coisa interior, sabe? Você se vê fazendo, né? E aí você analisa alguns elementos que pra gente é bastante importante saber de vocês, que é exatamente isso. Eu não senti muito porque talvez ela não seja muito antiga, ela é mais nova na operação. Eu quero alguma coisa com mais estabelecimento comercial, com mais tempo. Exatamente. Então a gente foi adequando ao que a gente poderia saber fazer, né, pela nossa formação, os nossos conhecimentos, né, essa questão cultural e a questão de investimento. Foi eliminando e foi um conjunto todo que nos levou até a escolher a Pest Master. E quando escolhemos, por ser Pest Control, trabalha com insetos, a franquia ter visto a Cris como uma bióloga formada, tem uma formação. Eu como engenheiro que trabalhava cuidando de pessoas também, liderando times, eles viram como potencial de dar certo. E depois também nas nossas conversas sobre a nossa combinação, nosso match com esse negócio, foi o fato de, lá na madeireira, existe a fumigação, que é o trabalho contra cupins em madeira, com gás. Então, a madeireira já tem experiência com isso. E nós começamos a pensar, as casas aqui precisam desse tratamento. Todas de madeira. Você não consegue vender uma casa se não tiver um laudo que ela está sendo tratada.
ela foi ou tratada previamente ou está em processo de tratamento, mas você não consegue vender uma casa se não fosse assim. E com isso ajudou nós também a termos mais um argumento na imigração. Em algum momento tivesse essa pergunta, mas por que o pest control? A gente ia falar da madeira, da fumigação. Guardamos isso também, não precisou, mas seria um fato. Na madeireira tínhamos essa experiência com fumigação. É importante também essa visão fora da caixa, sabe? Porque a franquia, ela te dá um programa e que aquela cartilha, se você fizer receita, vai dar certo, porque já foi testado no mercado. Mas é interessante quando você consegue enxergar aquilo, mas ter visão fora daquele cenário, da onde você pode atuar com aquela atividade. Porque os Estados Unidos, ele é um país rico em oportunidades, né? Então, quando você consegue fazer também esse paralelo, eu acho bastante importante você ter a segurança de uma atividade que faz parte da essencialidade daquele lugar, como é a peste, porque aqui todo mundo usa, não tem quem não tenha na sua casa. Eu não sei se a aplicação, acho que ela é mensal, né? Tem aplicação mensal e monitoramentos trimestrais, que aqui chama de quarter, mas geralmente é mensal. Fazemos contrato de 1 ano, aí fazemos todo mês. Porque lá onde eu moro, na associação é que contrata, então já está incluso, é obrigatório e pronto. Então é bacana, porque você vê um cenário de promissor de crescimento. Exato. E tem esse nicho de mercado. Esse é um nicho de mercado. Atender associações, atender gerentes de condomínios, porque aí faz contratos de longo termo que a gente consegue, é um dos nossos objetivos. Como foi a entrevista? No consulado. Foi a Cris, né? Sim, foi. Que vai contar como foi a entrevista. Fui eu. Olha, a entrevista é óbvio, né? Você já vai nervoso, né, para a entrevista, mas primeiramente nós chegamos lá, estava marcada para um horário definido, que foi início da tarde, e o consulado vazio, até o menino do estacionamento falou, não é aqui, é lá na Vila Mariana. A gente falou, não, é aqui. Ele falou, não, mas os vistos são de manhã. A gente falou, não, mas o nosso é 2. Então tá, então deve ser agora mesmo. Então nós entramos lá e realmente não tinha ninguém. Que é ali no Brooklyn, né? Não, é lá no Morumbi. Morumbi, tá. Então, é um visto pouquíssimo procurado. Não tinha ninguém, só estávamos nós 2 lá. Depois chegou mais 2 casais, né? Então eu falei, opa, né? É muito mais tranquilo, pensei, a possibilidade é mais fácil, né? Porque é um visto, não tem tanta gente. É um visto menos. Mas é claro, é aquilo, você tentar se manter tranquilo, responder somente o que ela pergunta, né? Sem se estender muito, sem se explicar muito. Né? A primeira pergunta ali já foi bem crucial. Complicada, crucial, mas como a gente tinha um embasamento, então depois dela o que veio foi só... Qual foi a primeira bem tranquilo. Pergunta? Você lembra, Cris? Foi. Não vai esquecer. Não vou esquecer nunca. Ela queria saber conduzir a entrevista em inglês. E eu falei, não, eu compreendo, mas eu não consigo me comunicar em inglês. Eu me sinto melhor se for em português. Aí ela me perguntou, mas e como você vai comandar uma empresa sem falar a língua? Uma empresa nos Estados Unidos sem falar a língua. Só que pela manhã, essa entrevista foi às 14 horas. Pela manhã, umas 10 da manhã, nós iríamos sair às 11 da manhã para irmos para o consulado. Às 10 da manhã, o Solano teve a gente fala aquela brilhante ideia, né, de pedir o suporte da franquia. Mais uma vez a franquia ali, né? Ele conversou com a gerente de operações e falou, olha, por favor, será que a franquia poderia mandar para nós um e-mail, uma carta dizendo que vocês vão dar todo o suporte para a Cris em português, se ela precisar, porque a Mariah, né, que é a gerente de operações, ela é brasileira,
Ela está aqui nos Estados Unidos há muitos anos e prontamente eles responderam, enviaram esse e-mail com a carta. Ainda na parte da manhã. Ainda na parte da manhã. E nós chegamos lá e eu tinha essa carta na manga, né? Maravilhoso. Quando ela fez essa pergunta, foi a primeira coisa que eu respondi. Eu falei, olha, não, realmente, eu falei para ela, só que a franquia tem a gerente de operações, que é brasileira, ela fala em português e ela vai dar esse suporte para mim durante um período. Eu falei, eu estou com esse documento aqui, com essa carta dela aqui, você quer ver? Eu tenho ela aqui. Ela falou, não, ok, tudo bem. E prosseguiu a entrevista. Isso que é a vantagem de você ter o suporte de uma franquia. A gente se coloca no lugar, eu me colocaria no lugar do agente migratório. Eu perguntaria, você vai abrir um negócio próprio, você não conhece a cultura americana, você não tem um plano de marketing, um plano comercial internacionalizado, não fala inglês, você quer ter um negócio próprio nos Estados Unidos? Exatamente. Tem certeza? Eu perguntaria, né? Exatamente. A gente fala isso, né? Mas que fantástico. E aí depois foram quantas perguntas? Foram umas 5 perguntas no total, aí foram todas tranquilas. Ele estava junto, para ele foi só uma pergunta. Ah, tá. Uma única pergunta devido a uma pergunta que eu fiz, que eu respondi e eu direcionei para ele. Ah, tá. Né? Porque ela me perguntou se eu tinha parentes nos Estados Unidos. Tá. E na hora me pegou assim de surpresa, eu não esperava, né? Eu pensei, e agora? Cunhado? É parente, não é, né? Aí eu falei, não, eu não tenho. Eu não tenho, mas ele tem. Ele tem. Então eu joguei a pergunta para ele. Aí ela perguntou, ele respondeu, eu tenho minha irmã e meus sobrinhos. E eu fiz certo, porque aqui eu acho que eles não consideram parente. Parente é pai, mãe ou irmãos. E eu falei, não, eu não tenho. Algo que ajudou também é que todos os custos nós conseguimos colocar no nosso investimento, como um investimento substancial. Nossa consultoria de vocês, o da advogada, a taxa da franquia é muito importante, porque se nós montássemos um negócio próprio e ele saísse $40 mil, Exato. não ia dar aquele investimento substancial. Exato. E aí essas coisas nesse momento ajudam você ir colocando valores para montar o seu. Não chegou a $100 mil no total, 96. Lógico que tem algumas coisas que eles não consideram, por exemplo, todo o aluguel que a gente estava pagando desde então. Sim. Algumas coisas eles não consideram. Mas o que considerou não chegou a $100 mil e ainda assim nós fomos aprovados. Então é um visto que a gente ficou muito satisfeito. Vocês foram aprovados depois de quanto tempo vocês receberam o passaporte com o stamp do visto? 2 semanas. 2 semanas. Foi rapidinho. Foi uma semana. Não, foi uma semana. Foi menos de um mês. Foi menos de um mês para vir a entrevista. E uma semana para ter... não foi pelo correio. Para ter aprovado. Não, o Solano foi lá retirar, porque eu queria ter certeza. Porque já tinha atrasado muito. Aí quando vocês pegaram o passaporte, vocês não vieram para cá logo em seguida, né? Vocês passaram o Natal, Ano Novo e com a família, passamos o Natal com a família. O Ano Novo passamos aqui. Foi muito rápido. Pegamos o passaporte, aí foi questão de 11, 12 dias a gente já veio embora. Porque... Como nós já estávamos há muitos meses com tudo isso, a gente queria acelerar o máximo possível, porque chega aqui tem outras coisas para resolver, também, né? Questão de moradia, questão pessoal. Documentos pessoais, o social. Então, aí a moradia não é simplesmente você pagar aluguel, aí é água, é luz, é gás, tudo, é o telefone. Então, nós queríamos ajeitar toda essa parte pessoal em uma semana, para daí se dedicar 100% ao trabalho, né? À franquia. E agora como é que está agora? O que vai acontecer? Bom, vocês estão aqui desde começo de janeiro, né? 26 de dezembro. E agora você vai fazer o treinamento. Nesse meio tempo conseguimos o social com ele. Somente com ele é possível aplicar para os exames de pest control. E uma vez que eu fui aprovado nos exames de pest control, eu tenho o certificado de aplicador e tenho a licença comercial para comprar pesticida, para aplicar pesticida. Com isso, eu estou indo dia 15 de fevereiro agora para um treinamento em Nevada
que vai durar uma semana, que é um treinamento da franquia, já estava incluso nos custos da franquia. E a partir daí, essa semana eu tenho um treinamento com essa diretora brasileira, que vai passar o pré-treinamento da semana. Quando eu voltar, dia 23 de fevereiro, a gente faz o anúncio da abertura, da inauguração, e provavelmente dia 27 de fevereiro a gente inaugura. Bom, as reuniões, Christian, para nós foi um pouco mais tranquila porque você participou no começo. Porque é sempre difícil a questão de língua e cultura. E o Christian participou das reuniões e nos ajudou ali, algumas coisas teve que interpretar, nos ajudou muito nessa parte. Fizemos umas 3 reuniões com o time da franquia. Depois, foi somente nós, a franquia aprovou, coisa rápida, assim, em menos de um mês a franquia já deu aprovação para nós, menos de um mês já deu aprovação, e aí assinar a papelada. Nós estávamos preocupados, né? A gente, o tempo todo também com medo, né? Falando, e se a franquia não nos aprovarmos? Nós vamos ter que partir para outra franquia. E a gente não fazia ideia daí. A franquia é muito bem estruturada, com treinamentos, reuniões live e também muita coisa já dentro do software, dentro da plataforma online. Já tem material disponibilizado e nesse primeiro mês eu fiz mais de 20 cursos. E depois, até hoje, já foram mais de 80 cursos. Até hoje. Porque tem curso para tudo, né? Todos os tipos de insetos e roedores, etc. A Cris também tem uma série de treinamentos para a Cris, de vendas, de marketing. Tem todo um time de marketing suportando e nos ajudando com tudo isso. A franquia tem um plano, um budget mensal de marketing que cobre uma série de coisas que para nós é super importante e eles vão cuidar, gente, é uma coisa a menos para a gente, mas tem que estar ligada no que está acontecendo. Vendas, atendimento ao cliente e nós temos um software que tudo que ela lançar do cliente lá já mostra a casa do cliente de cima, por foto de satélite, já mostra a metragem e o que o cliente precisa. Essas informações é lançada no software e a gente consegue agendamento, fazer as rotas. Existe um programa próprio de rotas para você seguir, para você atender dentro dos chamados. O programa coloca em ordem tudo que você tem que fazer para você não ficar rodando no vazio. Você sempre, isso daí, economia de tempo, economia de combustível, são 2 coisas que a gente precisa e se fosse por conta própria, no começo íamos ter prejuízo. Exatamente. Em crescimento Eles já mais fizeram rápido. todo esse trabalho inicial que nós teríamos que fazer se a gente fosse abrir por conta própria. Exatamente. É o tal do abrir o caminho das pedras ali. Eles já fizeram essa parte. É a primeira vez que a The Franchise vem fazer uma filmagem com um cliente que compra uma franquia fora do estado da Flórida. Isso também é um músculo que a The Franchise ganhou com o Christian, porque o Christian é uma pessoa extremamente empresarial, né? Ele também passou por tudo isso, porque ele também virou empresário aqui e tudo mais. Então são procedimentos que a The Franchise hoje traz como uma porta para levar para você que quer vir para cá situações de vida mesmo, né? O que é o real. Eu falo a vida como ela é, né? Então, eu quero que vocês deixem um recado para aquelas pessoas e famílias que querem vir para cá e que estão pensando, mas estão com um pouco de medo ainda. O que vocês deixam de recados para elas? Porque 2026 começou com chave de ouro. Bom, o meu recado é, se tiver vontade mesmo, tem que ter coragem, persistência, estudar muito e saber que tudo é novo, mas aqui tem toda uma rede de apoio, principalmente se pegar assessoria com a Eliette e com o Christian. Nossa, eles foram assim fundamentais para dar o start no negócio, né? E esse lado é muito importante porque muitas pessoas lá têm medo, falam assim, mas e se eu pegar Tem muita gente que também dá golpe aqui, tem muito escritório que é fake, tem muita gente que só quer tirar dinheiro. A gente está aqui por experiência, já estamos dando o start inicial na nossa empresa agora, né? E a gente pode dizer com segurança. Gente, é seguro, é tranquilo. Quando vocês pegam um escritório de
de renome, de confiança e com seriedade, que é o trabalho deles, não tem o que dar errado, não. É só fazer a parte que cada um tem que fazer, né? Faço minhas palavras da Cris. Eu vim pessoalmente para Orlando para conhecê-los, conhecer o escritório. Já tive uma ótima impressão. A primeira impressão realmente é a que fica. Visitei outros 2 escritórios, mas senti muita firmeza no Christian, na Eliette. Me trataram tão bem, nos trataram durante todo o tempo muito bem, nos sentimos como se fosse da família, trataram a gente como alguém preocupados com a gente, preocupado do negócio dar certo, tanto que quando saímos da entrevista com o visto aprovado, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi pro Christian. Foi. Então a Sim. gente só tem a agradecer. Confie neles, eles são muito profissionais. E tanto são tão profissionais que assim, o trabalho deles dá esse start que eu falei, esse início, né? Escolher intermediar, né? Nós com a franquia. A partir disso, nós escolhemos a franquia, eles simplesmente poderiam sair de cena e assim, ok, agora daqui para frente é com vocês e a franquia, né? Só que não foi isso que aconteceu. Até hoje já se passou, né, mais de um ano, né? Já deu mais de um ano e eles continuam ali nos bastidores ainda, e aí, como é que vocês estão? Tá tudo certo? Deu algum problema? Torcendo pela gente e sempre em contato e sempre querendo saber e nos apoiando ainda. E mais uma coisa muito importante, uma ferramenta que não conhecíamos e ajudou muito, foi os Oracle. Eles não trabalham sem os Oracle, tem muita franquia que não atende, se o cliente não tiver passado, se o pretendente não tiver passado pelo filtro dos Oracle. Os Oracle, depois o Christian e a Eliette explicam com muito mais propriedade do que eu, mas foi um software que nos deixou, abriu nossa mente e criou as viabilidades de qual franquia escolher. É um diferencial, a gente sempre busca tudo que tem no mercado e às vezes coisas que nem estão no mercado, mas que a gente pede para desenvolver, para ter mais assertividade mesmo, para ajudar o cliente nessa escolha, né? Mas tem uma coisa, Cris, nós não somos só assim não, sabe? Agora a gente vai começar a frequentar mais, a gente se une mais com os clientes, quando os clientes moram em lugares assim legais, Aí tem sim. mais. Que bom. Mas assim, olha, muito obrigada e realmente Obrigada a vocês. Vocês realmente foram pra gente um presente. Foi um presente de final de ano, a gente até falou, né? Nosso presente de Natal, aprovação do Soldano e da Cris. Então, muito obrigada também por vocês terem domingo encontrar a gente aqui para fazer. Imagina. Prazer é nosso. É um prazer. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Muito obrigado.